Bem-vindos a mais um Cranking Podcast. Olá, Ginny, bem-vinda, tudo bem? Olá, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz de poder conversar com você. Obrigado, Muito obrigado, bom. obrigado nós aqui no Cranking. Para quem não conhece a Ginny faz... eu vou dizer 1 milhão de coisas e vamos começar do princípio, como é que chegaste aqui. Eh, Já trabalhou na televisão, já fez balé quando era mais nova, já correste quê? Cinco Ironmans? Não, Ironman eu corri dois. Dois, perdão. Dois. E meio Ironman eu corri 7. Ok, pronto. Foram só 2, não foram 5. Mas pronto, foram dois. Provas nos Andes. Atualmente És instrutora aqui de yoga ou pilates? Sou instrutora de yoga e de pilates. E de Na verdade, pilates. eu sou instrutora de fitness, mas atualmente eu tenho turma de yoga e de pilates e de postura e alongamento. Ok. Mas faço sala de exercício, enfim, já dei aula de HIIT, mas a minha praia mesmo é na parte da yoga, do alongamento e do pilates. Oh, Ginny, uma coisa. Para quem não sabe, ou melhor, para quem não sabe, se calhar vão perceber pelo sotaque, mas não quero dizer nada, tu vieste há uns anos do Brasil para cá, tu hoje trabalhas numa área que não era de toda tua. A tua vida deu um twist muito grande nos últimos anos. Deu sim. Eu estou em Portugal fazem 2 anos. Eu cheguei aqui em dezembro de 2018 e até então eu morava no Brasil, a vida toda morei no Brasil, morava no Rio de Janeiro, eu sou carioca, e os últimos anos que eu fiquei no Brasil, que foram os últimos 11 anos, eu morava em São Paulo. A minha carreira profissional começou na área do teatro. Eu fiz faculdade de teatro e dei aula de teatro, mas sempre na frente das câmeras. Depois de um tempo, aquilo já não fazia mais sentido para mim financeiramente, porque eu tenho 53 anos. E fazer teatro e fazer faculdade de teatro há muitos anos, eu tinha entrado para a faculdade com 17. Era muito difícil, não tinham tantas emissoras de TV, não tinham tantas produções, e aquilo começou a me cansar de não ganhar dinheiro e fui estudar administração de empresas, paralelamente ao teatro. E aí dei o primeiro grande salto da minha carreira, que foi sair do teatro e trabalhar com administração. Fui trabalhar no mercado financeiro, fui executiva do mercado financeiro durante muito tempo. E aquele bichinho da arte ainda vivia dentro de mim, e eu resolvi estudar moda. E do mercado financeiro, eu saí da moda, e aí comecei a trabalhar como produtora de moda, fazendo eventos de moda, semanas de moda, e daí saí para a televisão. E os últimos 20 anos da minha vida, praticamente, eu trabalhava em televisão, trabalhei na TV Globo no Rio de Janeiro muito tempo, depois fui morar em São Paulo e aí trabalhei na Bandeirantes e no SBT. O SBT foi a última emissora que eu trabalhei, que é a segunda maior emissora do país. Silvio Santos. Silvio Santos, exatamente, o maior comunicador do Brasil. E eu fazia figurino de novelas. Ok. Então, os últimos anos eu trabalhava fazendo figurino de novela, a emissora do SBT. A gente optou muito por trabalhar com projetos infantis e era um sucesso, então eu desenhava figurinos para as novelas infantis, com uma equipe, enfim, um projeto grande. E aí, em 2018, o meu marido é português, veio morar em Portugal para estudar na Escola de Turismo do Estoril, para fazer gestão, e eu fiquei no Brasil. Eu ainda fiquei 6 meses no Brasil, porque era uma decisão difícil sair de lá. Mudar tudo isto. Mudar tudo isso. E, paralelamente a isso, eu tinha feito formação em yoga, mas eu não dava aula de yoga. A yoga era, para mim... Um complemento para ti. Era um complemento para mim, para melhorar também a minha prática e um dia, quem sabe, dar aula. Ajudava as minhas amigas do pedal e falando sobre respiração e como é que a gente podia melhorar a nossa performance, mas muito informalmente. E aí eu vim visitar o meu marido e resolvi, então, que eu ia voltar para o Brasil, pedir demissão, e foi assim que eu fiz. Eu vim, visitei, voltei para o Brasil, cheguei lá e falei: oi, gente, preciso sair, vou embora para o Brasil. Foi um susto para todo mundo, porque, né, eu trabalhava lá há 10 anos e fazendo uns projetos muito legais e estava tudo bem. E estavas bem da vida, ou seja, quiseste mudar e vir para aqui.
Muita gente, eu gosto muito de falar sobre isso, sabe, sobre mudança, porque às vezes eu acho que as pessoas esperam estarem felizes para mudar. E eu acho que às vezes você pode criar a mudança e criar felicidade na sua vida em outros caminhos. Eu sempre fui muito assim, dá para perceber, né? Eu hoje até alterei aqui um bocado a composição disto, eu queria falar muito sobre isto, porque eu, desde que te conheço, pá, nós conhecemos e, entretanto, passado uns tempos, há um ano, aconteceu isto, apareceu o Covid nas nossas vidas, e eu vejo que tu tens sempre uma coisa positiva, uma maneira positiva de encarar o dia. E pá, eu há tempo estava a olhar para um story teu e estava-te a ver a falar do yoga ou qualquer coisa, eu pensar, foge. Se calhar às vezes é mesmo isso, precisamos de olhar para as coisas com outro olhar, ver o lado bom, ou como nós costumamos dizer, o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Exato, exato. É fato que, assim, não é sempre que você está, ainda mais quando você muda de país, muda de profissão, não é sempre que você está 100% segura, 100% feliz, mas eu acho que isso também faz parte desses altos e baixos, mas é perceber, e eu falo muito isso sempre, até nas minhas aulas de yoga, que a gente tem que olhar para a nossa vida como a natureza. Nem todos os dias são de sol, nem todos os dias são de chuva. E tem dias nublados, tem dias mais frescos, então, assim, entender que a vida da gente tem essas oscilações e também saber administrar isso dentro de você, sabe? De que tem dias que você está, tipo, incrível, que decisão incrível, e tem dias que você fala, nossa, mas o que eu fiz? Isso E é a parte entender pior, é isso. conseguir entender, é conseguirmos entender isso. No outro dia, Exato. num dos episódios anteriores falamos sobre isso, eu e o André, que era numa fase como estas que não temos que estar a esconder que os dias não nos correm bem a todos. Ou seja, e é tentar compreender o que é que podemos melhorar nos nossos dias para que eles corram melhor. Olha, Exato, exato. E assim, eu gosto de falar, frisar isso da mudança, porque eu estava realmente muito feliz. Eu gostava do meu e trabalho, eu cómoda, ou seja, tu gostava, estavas estável, tu tinhas uma vida que estava se calhar muita gente exatamente, ambicionava nos dias de hoje ter. exato, exato. Eu tinha um bom trabalho, um bom salário, morava numa cidade incrível, que eu acho São Paulo uma Sim. cidade incrível, e eu morava no centro de São Paulo, Avenida Paulista, fazendo cinema também, fazendo produção de teatro, estava tudo ok, tudo ok. Só que, assim, tem uma outra coisa também que eu acho que às vezes e eu me conheço bem, sempre fui muito racional, muito, vou nesse caminho porque isso, eu sou muito planejadinha e tal, mas eu já estava com 51 anos e eu pensava também, se de repente se eu não fizer essa mudança, se eu não olhar para a minha vida com um outro caminho, e eu já começava a perceber que eu queria trabalhar com bem-estar, com saúde, e que as relações tinham mais importância do que quando eu tinha 20 anos. Se eu tivesse que deixar uma carreira quando eu tinha 30 anos, eu não deixaria de jeito nenhum, nunca, porque eu sempre fui muito focada, eu sempre tenho os objetivos de onde eu quero chegar. E a minha carreira sempre esteve acima de tudo, sempre. E com 51 anos eu comecei a perceber que, de repente, já não fazia tanto sentido, mesmo estando feliz. E quiseste dar este passo para este lado de cá. Exatamente, de trabalhar com bem-estar e saúde, e aí a yoga começou a fazer mais sentido, de estar junto com o meu marido num país que ele tinha escolhido para estudar, e que eu também queria me dar essa oportunidade de poder morar fora, que era uma coisa que Boa. eu sempre tinha Que sempre tiveste vontade. curiosidade. E se calhar, acho, não sei, digo eu, o fator língua ser, não vou dizer que é a mesma, porque não é a mesma, temos muitas expressões diferentes, mas entendemos-nos todos, ou seja, também se calhar também ajuda. E, Super. não é? Ou Ajudou melhor, eu muito. vou dizer que ajuda porque eu já vivi no estrangeiro, não falando o mesmo idioma, e não é a mesma coisa, efetivamente. Não, faz diferença. E tinha essa facilidade de ter o meu marido como português. Ele é cidadão português, então isso ajudou muito. Então, quem sabe, se eu tentasse fazer isso antes, não ia
não ia ser tão bom, ou se eu esperasse mais tempo, porque também, assim, a gente entende que, embora os tempos tenham mudado, uma pessoa com 51 anos, que foi quando eu decidi vir para cá, não é uma decisão tão fácil, não é? Não é tipo, eu acho que não é fácil aos 30, nem aos 20, mas aos 50 ainda deve ser pior. Exato, e você olhar e falar, tá, eu vou começar um caminho novo, uma carreira nova, e aí eu já vim meio que pensando em estudar o técnico de exercício físico. Mas a tua vida, desculpa interromper, a tua vida também sempre foi cheia de... Eu não vou dizer obstáculos, não foram obstáculos, sempre experimentaste uma série de coisas, uma série de coisas diferentes. Sim, eu gosto disso, eu gosto de... Eu comecei estudando teatro, passei para administração, fui para o mercado financeiro, eu era super executiva do mercado financeiro, e fui para a televisão e trabalhava com moda, e agora dou aula de yoga e trabalho numa academia. Eu gosto. Já vamos aí ao que fazes nos dias de hoje. Eu devia ter começado por isto que vou fazer agora, mas no dia 18 de fevereiro de 1978, sabes o que é que aconteceu? 18 de fevereiro de 1978? Sim. Ai, não Normal, sei. eu também sei porque fui procurar. Foi quando se correu o primeiro Ironman. Você sabe que um dia desses até estava lendo sobre isso, mas não fiquei com a data na cabeça. Eu fui procurar esta data porque eu lembro quando nos conhecemos e agora quando começámos a preparar isto, tu falaste nos Ironmans, e para mim é uma coisa que eu tenho daqueles objetivos difíceis de se fazer, da dedicação que é preciso. O que é que leva alguém a treinar para um Ironman? Ou seja, quando é que nos dá o clique? Tu já fazias triatlo, certo? Já. Eu já fazia triatlon, mas não fazia tanto tempo, sabe? Eu fazia triatlon aos que... em 6 anos. Não, assim, eu falo, não tinha tanto tempo. Hoje em dia tem gente que mal compra a bicicleta e fala, vou fazer o Ironman e se inscreve no Ironman. Certo. Para mim, eu acho isso uma loucura, mas enfim. Cada um faz as suas. Cada um faz as suas. Na minha cabeça, eu não tinha nem tanto tempo de triatlon. Mas eu tinha uma coisa de já fazer corridas longas, de gostar de fazer os treinos de pedal muito longos e perceber que eu rendia muito melhor depois de 90 quilômetros, quando todo mundo estava ficando cansado, eu estava achando super legal. E na corrida, a mesma coisa. Gente, de repente, e até na própria natação, eu gostava de nadar muito tempo, eu ficava horas por um lado e para o outro, por um lado e para o outro. Falei, eu acho que eu tenho essa resistência, muito mais do que ser uma prova de triatlon curto, que eu sempre sofria, sempre, Gustavo, era um sofrimento, que o meu coração parecia que ia sair pela boca. E eu não achava aquela sensação boa. Então, eu decidi fazer o primeiro Ironman, eu não tinha tanta experiência, assim, eu já treinava no Rio de Janeiro, mais informalmente, tinha um treinador, mas tinha começado a treinar com aquela equipe, e fui morar em São Paulo. E São Paulo, na época, era muito mais organizado. São Paulo tinha várias equipes, vários treinadores, e aí comecei a treinar a sério. E na equipe que eu treinava, assim, umas 15 pessoas iam fazer o Ironman. E eu achei aquilo legal, de ter tanta gente fazendo e de poder treinar com aquelas pessoas, de estar todo mundo junto, de ter companhia, porque o treino para o Ironman tens que ter, sim, é sofrido. Precisa, é sofrido. E eu resolvi me inscrever. E ainda não era esse boom que é agora. Que é nos dias de hoje. Que abre a inscrição, tipo, 1 segundo depois já acabou, não tem mais. Tipo, não era ainda tanto, sabe? E aí me inscrevi e comecei a treinar. Eu adoro, eu gosto da dinâmica dos treinos, sabe? Mesmo sendo sofrido, eu gosto. Sabes que tu estavas a dizer da mudança do Rio para São Paulo. Eu estava aqui a pensar, eu fui ao Rio 2 vezes. É uma cidade que convida a fazer desporto. Eu posso estar enganado. Convido. Mas eu acho que tu agora... Eu reparo que tu agora tens mais ou menos isso em Lisboa. Mas não sei...
eu chego ao Rio e gosto, uma coisa que não, agora pronto, devido à pandemia se calhar vemos muito mais gente na rua a fazer caminhadas, mas era uma coisa que não se via aqui em Portugal. Pá, é uma coisa fantástica que eu sempre vi, que foram os brasileiros dos 8 aos 80 a saírem para a rua a fazer desporto. Não, isso é verdade. Assim. E se você vai na zona sul do Rio de Janeiro, você tem uma paisagem que é até muito parecida aqui com Sim. Lisboa, né? Porque tem. Eu sempre faço essa comparação. Tem o Monsanto e a beira do rio. Então, é tipo a praia e o Alto da Boa Vista. É muito parecido. E o Rio de Janeiro tem uma coisa mais informal. Então, não era. Hoje em dia está um pouco melhor. Não é melhor, né? Isso está errado. É mais estruturado. Certo. Não é melhor. Assim. As pessoas hoje treinam mais estruturadamente. Mas no Rio de Janeiro, todo mundo pegava, quem morava perto da praia, pegava o tênis, colocava e ia correr, vai pedalar para a ciclovia. Então, assim, e eu comecei a fazer triatlon dessa forma. Comecei a fazer triatlon com as meninas da academia, que eu treinava, elas davam aula de spinning. A gente começou a pedalar, depois eu já pedalava de BTT. Já fazia Já bem, fazias assim, BTT tranquilo? já fazia BTT já há bastante tempo. Já tinha feito umas roubadas de ir para Paraty, descer para Cunha, não, de Cunha para Paraty, que era São Paulo, Rio de Janeiro, uma estrada toda esburacada, que não descia carro, e chovia, e 7 pessoas sofreram acidente. Eu já fazia essas roubadas, assim, mas não fazia triatlo. E o triatlo era mais informal no Rio, mas tinha isso de, cara, é uma cidade que chama para você fazer esporte. Mas São Paulo também tem uma estrutura de muitos parques, e eu morava numa região que estava do lado do Ibirapuera, do lado do Parque da Aclimação. Em São Paulo também hoje tem ciclovia para caramba. Então, assim, a cidade de São Paulo, embora não tenha praia, chama muito para o esporte. E é muito no outdoor. Isso foi uma diferença que eu senti aqui, sabe? Quando eu cheguei, eu via muita gente pedalando, tem muita gente pedalando, muita gente correndo, mas eu não vejo ainda. Agora, pode ser que comece a melhorar, e por conta até do próprio Covid, eu não vejo muita gente treinando na rua, fazendo funcional, não tem Não. treino na praia. Não tem, não tem. Não é Não uma coisa tem nossa. isso. Eu posso estar a dizer algo mais asneira e se calhar as pessoas que nos estão a ouvir vão dizer que eu estou completamente enganado, mas eu acho que é um bocado, se calhar, a nossa cultura, às vezes, termos vergonha de fazer as coisas na rua. Pois é, será que é isso? Eu Porque, posso estar assim, enganado, mas às vezes acho que é isso. Quando alguém diz assim, olha, vamos fazer isto na rua, e vai dizer, e vão estar ali a ver, não sei o quê. Pá, e tu no Brasil não tens isso, é o que eu digo. Eu cheguei ao Rio e vi as pessoas a treinarem na rua, tranquilas. não, todo mundo treina na rua. E, assim, são várias, lá no Brasil a gente chama assessoria esportiva, né? Uhum. Tem várias assessorias, tipo, você contrata o serviço da pessoa e tem treino de corrida, tem treino de funcional, yoga na rua e treino na areia, funcional. Eu vi agora há pouco tempo um em Cascais, mas assim, eu moro na frente do Tejo, porque eu moro na Cruz Quebrada. Então, tem o passeio para Oeiras, o passeio lá para Belém. São poucos, não são muitos. As pessoas são de ambientes fechados. Eu acho também que pode ser por causa do inverno, não sei. Mas elas correm na rua, elas pedalam na rua, isso elas fazem. Sim, 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 mas fazem muito mais coisas às vezes, se calhar, dos ginásios do que fora. Eu acho que sim. Eu vejo muita gente também correndo e pedalando, porque eu moro do lado do Jamor, Ok, do lado então mesmo. estás num sítio onde vês sempre gente a Sempre, treinar. sempre. Está todo mundo treinando aqui, porque muita gente sai do Jamor mesmo. Mas eu sinto um pouco mais de falta disso, de encher as praias, encher o paredão, sabe? Desse movimento, dessa movida É, cheia de gente. Olha, é. há aqui uma parte no teu percurso desportivo, e é um percurso desportivo, que eu não sabia e fiquei curioso, que é não é a tua participação, porque infelizmente não chegaste a participar, mas o teu apuramento para uns mundiais de ciclismo. Sim, Queres-nos sim. contar um bocadinho essa aventura? Como é que é a decisão de, pá, eu pedalo, quero tentar ir aos mundiais de ciclismo e treinar, ir fazer as provas e pronto, e depois não foste por outras razões, Sim. mas como é que chegamos, como é que chegamos aí? Então, tem uma prova bem. Que agora ela nem está classificando mais para o Mundial. Ela
trocou, parece que a prova classificatória para o Mundial é um Gran Fondo no Rio de Janeiro. Mas essa prova acontecia em São Paulo, em Botucatu, que era até no mesmo percurso, na parte de asfalto, né, que rolava o Brasil Ride, era no mesmo evento. Um percurso muito, muito, muito difícil. Eu tinha feito no ano de 2014, que foi o mesmo ano que eu fiz o Ironman, então estava treinada do último Ironman que eu fiz, e fui para a prova. E fiquei em segundo lugar na minha categoria. E percebi que se eu treinasse bem no ano seguinte, eu podia chegar no primeiro lugar, que não era tão impossível para mim aquilo. Mas eu confesso que quando eu treinei para fazer, no ano de 2015, eu queria muito ganhar o primeiro lugar, mas nem estava muito ainda na minha cabeça o Mundial. Porque como essas coisas, às vezes, as provas são classificatórias e no ano seguinte não é, eu queria vencer aquela prova porque ficou o bichinho... Ficaste com o bichinho ali. Fiquei com o bichinho. Nossa, eu posso chegar lá. Eu sou muito competitiva comigo, embora o meu marido diz que eu sou competitiva com todo mundo, mas eu acho que eu, na minha visão, sou competitiva muito comigo. Assim, eu coloco minhas metas e eu sigo nelas sempre direitinho. O meu treinador até do Brasil dizia que eu era uma ótima atleta para ser treinada, porque assim, eu não questionava. E como eu fui atleta desde criança. Fiz balé, fiz ginástica rítmica, minha irmã foi da seleção brasileira, então assim, a gente viveu no esporte. E para mim, assim, ser atleta e ter um treinador é confiar no treinador. Então, se ele fala, Jane, você tem que correr tanto, pedalar tanto, vai ter que fazer 2 treinos por dia, de manhã, de noite. Tu fazes sem questionar. Eu faço sem questionar. Mesmo, a sério? tipo, por isso é que tu vais nadar às 6 da manhã e depois vais correr e vais fazer yoga, e eu digo assim, como é que é possível ter energia logo a esta hora da manhã? Não estou a julgar, mas não, sim, a mim dá motivação às vezes, naqueles dias que estou mal e que penso assim, mas ela já fez isto tudo, se calhar eu vou ter que me levantar e fazer mais alguma coisa. É tão legal, sabe, da gente ouvir isso, porque aí até voltando naquela coisa dos dias bons e dias ruins, às vezes eu penso, várias amigas falam isso que você está me falando agora, sabe? Tem amiga que fala, nossa, Jane, eu faço esporte pensando em você. E muita gente já me falou isso, Jane, cara, você devia até usar isso para trabalhar com isso, montar uma assessoria ou... Jane, enfim, eu acho que sim. Para mim, é tão orgânico isso, tipo, é tão natural do tipo acordar e treinar. E se você falar para mim, Jane, preciso de companhia sua para treinar, eu falo, ok, vamos lá. Eu ainda não consigo pensar isso até profissionalmente, sabe? Porque eu faço Engraçado. tão orgânico, tipo, se você morasse aqui e falasse, Jane, eu quero que todo dia, às 5 da manhã, você me ligue para a gente ir treinar. Eu falo, ok, vamos lá, vou te ligar e vamos junto. Eu ia. Então, assim, eu tenho muito isso, dessa motivação comigo, e que parece que para todo mundo é bacana, e eu, às vezes eu acho, tipo, nossa, mas tão normal, tão... Mas não é, né? Não é de todo. Eu tenho utilizado a arma do treinar para uma série de coisas, ou de andar de bicicleta para uma série de coisas. Mas há quem não tenha essa arma, há quem às vezes precise que precisam da motivação, que alguém lhes diga vamos, ou eu vou contigo, para poderem fazer esse tipo de coisas. E eu sou sincero, eu vejo as tuas coisas e digo, às vezes penso como é que é possível, e outras vezes penso, se calhar era bom experimentar isto. Quando vocês vão nadar para a praia, sim, ou quando iam, agora não têm ido. Já tem gente, a praia já está começando a ser liberada, você pode até ir, mas eu ainda não fui. Eu tenho tentado manter essa coisa de ficar em casa, e, enfim, né? Melhor. Mas já tem gente indo nadar e já está podendo nadar. A gente nada na praia de Caxias, que é aqui do lado. Eu, particularmente, nada. Mas deixa eu voltar lá, senão eu vou me perder. Porque eu também, falamos os dois um bocado. Então, isso vai durar 3 horas. Eu estava no Mundial. Então, aí eu tinha essa coisa de querer
ficar em primeiro lugar para me desafiar. Então, assim, treinei muito, ainda não tinha muita realizado essa coisa do mundial, sabe? Não tinha realizado. E treinei muito, muito mesmo, muito, assim, estava treinando muito forte, pedalando com gente forte para me puxar, e a gente fazia parte de um clube de ciclismo, nessa época, lá no Brasil, que tinham 3 pelotões, o P3, o P2 e o P1, eu já estava pedalando no P1 com os homens, às vezes eu ia fazer uns pedais que tipo, só tinha eu de mulher, que eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou morrer, mas tudo bem. Estava empenhada, estava muito empenhada. E fui para a prova, e como a gente fala no Brasil, acho que aqui também fala, fui com sangue nos olhos. Tipo, cara, pedalei, e é um percurso com muita subida, e eu pedalei como se não houvesse amanhã. E diz com faca nos dentes, é o que se costuma dizer. Fiz com faca nos dentes. E o final da prova é numa subida também, bem o final. Você não tem noção de que, assim, quando tinha os meninos de outras equipes que eram amigos, tal, quando eu cheguei na base da subida, eu comecei a subir, eu olhei para os meninos, eu comecei a gritar para eles irem para a linha de chegada para me ajudar a sair da bike, porque eu tinha certeza que eu não ia Já não ia conseguir sair da bike. sair. Não ia. De verdade, eu ia tombar, eu ia cair de lado. E eu fui gritando para eles me... E aí eu cheguei, tinha gente lá segurando a minha bike, e, cara, eu não tinha condição de sair, eu estava, tipo... Presa. Eu dei tudo. Estava presa ali naquela bicicleta. E fiquei em primeiro lugar. E fiquei muito feliz, porque foi assim, foi emocionante, porque você ganha uma jersey da UCI, o troféu, e aí assim, você classificou mesmo, você ganha aquela camisa que significa que, cara, você está classificada para o Mundial. Bem. E aquilo, para mim, foi realmente muito emocionante. Eu acabei não indo, porque, enfim, a única coisa que a confederação dava era o equipamento, só o nosso uniforme, e o restante era por nossa conta. E por questões pessoais, financeiras, eu já tinha feito uma viagem, enfim, e não fui. Mas eu confesso que eu tenho vontade de participar de prova de ciclismo de novo, aqui em Portugal, de repente, e tentar classificar para o Mundial. Sei que cada vez vai ficando mais complicado, por conta da idade, por conta, enfim, de tudo. Eu vou fazer 54 anos agora, em abril. E as mulheres que pedalam... Ninguém diz isso. É Pois verdade. Mas... É verdade. Não. Eu acho que o esporte faz isso de bom também. Quem nos estiver a ouvir ou a ver, eu vou-vos dizer que ninguém diz isso, e não estou a dizer isto de borla. Eu, quando nos conhecemos, foi no Poroma, nós pedalámos. Eu estava, como tenho vindo a dizer aqui muitas vezes, de rastos, e esta menina estava fresquíssima. Havia mais pessoas frescas, mas pronto, estava fresca, e só me dizia assim: vamos lá, Gustavo, Danger, vamos lá, conseguimos acabar. E a verdade é que acabámos, e eu acabei porque toda a gente me deu força. Não, foi incrível mesmo aquela prova, foi demais, assim, toda aquela energia que a gente teve junto. Tínhamos um grupo muito bom que não se conhecia, ou melhor, eu conhecia a Janete, e a Janete conhecia-me a mim, já está, mas de resto havia ali uma energia muito positiva que nos levou, pelo menos a mim levou-me a chegar ao fim, e a mantermos o contacto ainda. Eu acho que a todos nós, assim, a energia foi que levou a gente para terminar. E aquele foi um super desafio também para todos nós, e para mim particularmente, que fazia gravel lá no Brasil, mas o gravel no Brasil estava começando, e aí, quando eu estava agora lá, antes de vir, eu já fazia parte de um outro clube de ciclismo, que chama o Fuga CC, e que a galera do Fuga é muito do gravel, assim, tem uma galera que pedala muito de gravel, que faz cicloviagem, que está acostumada, e eles começaram a montar uns pedais, tanto que a minha bicicleta hoje de estrada é a bicicleta de gravel. Ela é gravel e eu ando com ela na estrada. Mas eu não tinha pedalado tantas vezes de gravel. E aí... Mas foi bom. Foi incrível. E temos que repetir, podemos prometido repetir.
esse ano tomara, né? Vamos ver. Olha, Se e tu? tiver. Sim, não sabemos ainda, vamos ver o que é que a Pois pandemia é. nos permite, qual é que é a evolução disto tudo. É. E tu, neste entretanto, fazes parte de um grupo, um movimento, uma equipa que é a Fuga Rosa, certo? Certo, isso. Isso foi também um presente aqui em Portugal para mim. Foi um presente. Primeiro, eu já conhecia as fugas do Facebook e me correspondia com a Mônica Faísca direto no Face, como se a gente fosse super amiga Amigas. já da vida, assim, da vida. E tanto que eu tinha comprado um equipamento delas, aí a minha cunhada morava aqui em Portugal, foi buscar na casa da Mônica, mandou para mim no Brasil, eu desfilava equipamento Fuga Rosa em São Paulo Brasil. como se eu fosse a portuguesa. E ainda fiz amizade, conheci a Janete no clube que a gente pedalava, que aí era o Fuga CC. Ok. E aí, quando meu marido veio para cá, como ele veio antes, e aí ele ia vender bicicleta, vinha sem bicicleta e tal, eu conversei com a Mônica, eu falei, Mônica, dá uma força para o meu marido, ele vai chegar em Lisboa e tal. Cara, a Mônica foi incrível, incrível. Meu marido chegou na quinta-feira, na sexta-feira de manhã, ele montou a bike, porque eu já tinha organizado com a Mônica um pedal para ele conhecer as pessoas, e ele no sábado já saiu, ela Já saiu, apresentou um casal, já também que era brasileiro e que pedalava, enfim. Então, assim, eu já tinha essa rede com a Mônica. E aí me mudei para cá, eu cheguei em dezembro de 2018. Naquele mesmo dezembro, eu já comecei a pedalar com as meninas do Fuga e não conhecia a Mônica ainda pessoalmente. Fizemos o Rafa 500, eu com umas meninas do Fuga, e já cheguei aqui organizando e fazendo um montão já de... cheia de vontade de fazer coisas e de estar com pessoas. Eu sou essa pessoa, além de falar muito, eu tenho essa coisa que vai juntando gente, né? E enlouquecendo as pessoas também, porque eu vou botando uns desafios e as pessoas vão. Faz parte. E aí comecei a pedalar com as meninas do Fuga, e eu só conheci a Mônica no ano seguinte, eu não conheci logo em dezembro, falava com ela, mas não conhecia. Não conhecias. Que era festas, né, do final de ano, tal. Claro. E aí conheci a Mônica, acho que fevereiro até. Aí ela me chamou para, em 2019, até fazer a travessia lá, da N2. Só que eu tinha marcado a viagem para o Brasil em março, e eu viajava tipo no dia da mulher, assim, não tinha como pedalar. E aí eu brinquei, eu falei, não, ano que vem, se vocês fizerem de novo, eu tô junto. Eu vou. E aí eu pedalo muito com as meninas do Fuga. Eu acabei ficando muito amiga. Tem um grupinho de meninas que é aqui da região e que a gente sempre pedala junto. Eu gosto de fazer um networkingzinho aqui no Cranking. Portanto, eu vou dizer às meninas que queiram pedalar ali na região de Lisboa para procurar falarem com a Jean, falarem no Fuga, estão à vontade. Eu gosto sempre de tentar conseguir juntar as pessoas. E eu sei que tu não te importas de dizer às pessoas para falarem contigo. Não, podem falar, podem chamar. E assim, tem o grupo do Facebook do Fuga Rosa, e a Mônica é super querida, e ela faz também essa ligação das pessoas, sabe? A gente está, infelizmente, depois da N2 do ano passado, a gente pedalou, no final já estava rolando a pandemia, a gente não levava, né, ainda muito a sério no ano passado, no início de março. No final de semana seguinte, fechou tudo. E a gente tinha muita vontade de fazer um super pedal de mulheres. A gente lá no Brasil tinha o clube de ciclismo, o Fuga, de lá, junto com o Canela e junto com o Pelotão das Minas, que são grupos de ciclismo feminino. E a gente sempre saía junto e organizava. E aí as mais experientes protegiam as menos experientes. Fazer-te uma pergunta. Notas que há menos mulheres comparativamente com o Brasil a pedalar do que em Portugal? É assim, São Paulo é São Paulo é do tamanho disto tudo. É do tamanho de Portugal.
São Paulo é do tamanho de Portugal. Então, assim, em São Paulo, o número de mulheres pedalando é muito, muito grande hoje. E assim, e lá em São Paulo tem o Canela, que é um grupo feminino, na verdade, o Canela não é um clube de ciclismo, mas é um site e um grupo que fala sobre ciclismo feminino e que também organiza os pedais. O Pelotão das Minas, que é de uma menina incrível que começou a fazer pelotões na ciclovia para meninas que estavam iniciando. Boa. O Fuga tem Fuga. Uhum. o lado do ciclismo feminino, hoje até com staffs só mulheres, e staff mulher pedalando com homens. Com né? homens, Então, assim, ok. staff mulher para grupo de mulheres. Uhum. E tem uma assessoria esportiva que montou uma equipe de ciclismo feminina, que chama Lulu 5, e que tem uma escola de ciclismo. Então, tem assim, meninas iniciando mesmo, que nunca pedalaram com sapatilha, que aprendem a pedalar. E aí tem uns projetos bem interessantes, que era uma coisa que a Mônica tem muita vontade de fazer e que veio a pandemia, sabe? Sabes que eu acho incrível a capacidade de algumas coisas que existem no Brasil. Eu não quero ser mal interpretado, mas às vezes vê-se o Brasil para fora como um país que não corresponde à realidade. E nós ouvimos falar nesta quantidade de clubes, na maneira que se pensa, fazer o desporto e tudo. E eu acho que há tanta coisa boa que fico. E sai muita coisa boa cá para fora, mas a imagem às vezes que transparece é de um tipo de país que ainda bem que não é assim. Sim, sim. É como você falou, assim. Primeiro que o Brasil é muito grande e São Paulo realmente é uma realidade muito diferente, né? Tem muita gente, tem um poder aquisitivo muito alto, isso também ajuda. Uhum. Mas mesmo no Rio de Janeiro, hoje o ciclismo feminino também já é muito forte, já tem clube de ciclismo só de mulheres, grupo de mulheres pedalando e mulheres fortes. Assim. Uhum. Então, assim, eu vejo que aqui tem bastante, até me surpreendeu, porque eu vejo, e uma coisa que aqui é muito legal, que lá no Brasil era um pouco mais difícil você pedalar sozinha, ou eu pedalava sozinha, Sim. sempre com uma amiga, porque nós tínhamos a experiência, porque a gente veio para a Itália pedalar, a gente passou 10 dias pedalando, eu, ela, meu marido e o marido dela, a gente fez as montanhas da Itália e sozinhos, autossuficientes, a gente não tinha carro de apoio, a gente não tinha nada. A gente só tinha uma estrutura de um carro que pegava a nossa mala numa cidade e deixava na outra. E a gente pedalava sozinho. Então, a gente fez curso de mecânica para aprender também a trocar pneu, mesmo estando com eles, mas para a gente ter essa autonomia. Então, eu e ela, a gente pedalava muito sozinha e, às vezes, as pessoas falavam, mas os assaltos, mas... Enfim, isso realmente no Brasil é um pouco complicado. Diferente. É diferente. Aqui eu acho maravilhoso, porque eu posso sair sozinha. Tranquilo. E assalto eu sei que não vai rolar. Posso ser atropelada, mas assalto não. Mas eu vejo que tem bastante mulher, sabe? Isso de ver mulher pedalando sozinha. Eu sei que aqui em Lisboa me parece que tem mais triatleta do que ciclista. É possível. Ciclista, eu acho que não sei, mas há muito triatleta pelo país todo e em Lisboa cheira-me que há muitos também. Eu acho que tem muito triatleta. Eu vejo, às vezes eu vou pedalar para a região de Mafra, lá para cima, e aí eu percebo que é mais grupo de ciclista. É diferente. Não de triatleta, sabe? É diferente. Eu posso falar porque também, como já passei por todos os lados... Consegues... Boa. Perceber, e eu sempre falo, porque as pessoas às vezes falam para mim, você é triatleta. Eu falo, não, eu faço esporte. Tu fazes desporto épocas de triatlo, épocas só de ciclismo, épocas de BTT, corrida de aventura, mas eu percebo que aqui tem bastante triatleta. E, assim, voltando para os eventos femininos, esse ano, até quando a gente estava lá na N2, a gente ficou conversando, e aí eu contando para a Mônica todos esses eventos que rolam lá em São Paulo. A Mônica tem muita vontade de criar essas coisas, sabe? Tipo, um dia sai para pedalar e a gente termina e faz uma sessão de yoga. Um dia a gente... Uma coisa diferente, sim. Dá uma aula de mecânica. Outro dia... Tanto que a Mônica, ano passado, fez um festival de ciclismo online. Eu não sei se você soube. Ela se fez calhar passou-me ao lado, se calhar.
Isso é bacana, assim, foi bem bacana porque ela fez, durante a pandemia, um festival de ciclismo feminino, Bom. convidou, foi uma semana, cada dia, uma ciclista de BTT, ciclista de estrada, cicloturismo, teve nutricionista, eu dei uma aula de yoga falando sobre que tipos de postura e exercícios você fazer antes e depois do pedal. Então, assim, ela tem essa vontade de fazer isso. Só que, enfim, veio a pandemia, mas lógico que são projetos que São podem projetos que, voltar. claro, e podem avançar e esperemos que avancem. Olha uma coisa, Exato. não falámos de comida hoje, mas eu ia te perguntar de pratos portugueses. Eu sei que tu gostas muito de pastéis de nata, vou fazer... E como não me queria atravessar com pratos de carne que eu sei que tu não comes nem de peixe. Não, eu até estou comendo. Sério? Estou comendo. É? Sério, estou comendo. Olha, mas... Eu não consegui ficar sem comer Não. carne. É muito difícil para mim, tá? E requer, eu fiquei bastante tempo sem comer, mas requer uma suplementação, requer uma alimentação um pouco mais controlada, e eu hoje em dia não estou com nutricionista. E eu acho que você tem que ser mais para preciso, fazer as coisas direito, para não sofrer. Exato. Eu evito comer, mas percebo que assim preciso comer carne, sim, alguns dias. Tenho comido mais peixe, porque só ficar na alimentação. E aí, como eu não queria também ficar suplementando, porque eu às vezes não vejo muito sentido, sabe? Tipo, sim, tirares de um lado e meteres do outro. Então, e aí vai acabar sendo um produto industrializado. Né? Então, olha, e o que é que preferes, açaí ou paçoquinha? Paçoquinha. Eu também, mas eu sou guloso. Vai haver gente que vai dizer, não, vocês são malucos, mas não. Gente, eu amo paçoquinha. E como eu também já rolei muito tempo em prova de aventura e no BTT... Sempre levava. Gente, sempre levava, porque o triatleta ele é mais assim, organizado na alimentação, diria. A gente que também vai para o meio da terra, gente, você come paçoquinha, rapadura. Ai, sabe o que é rapadura? Não. Rapadura é açúcar de cana. Sim, o nome diz-me alguma coisa, mas eu não estou a ver o que é, portanto não vou dizer que me lembro. São os quadradinhos de açúcar concentrado. A rapadura é o açúcar da cana, o suco da cana de açúcar. É maravilhoso numa prova. Você está exausto, pega aquele pedaço. Dá-te um boost. Gente, é maravilhoso. Olha, nós estamos quase a chegar ao fim, mas ainda não chegamos ao fim. Eu ainda quero falar um bocadinho do que tu fazes nos dias 2. Tá. Ou seja, falámos de todo o teu percurso, de uma parte do teu percurso até aqui, já falámos um bocadinho, se calhar, da yoga, mas tu atualmente ajudas muitas pessoas a dar com aulas de yoga, não é? Exato. Então, aí eu cheguei, resolvi estudar técnica e exercício físico. Eu pensava que isso podia me ajudar muito na yoga. Na verdade, eu queria estudar um pouco mais sobre anatomia e conhecer mais do corpo humano, porque eu achei que eu tinha ainda muitas falhas nessa área da yoga e tal. E porque eu tinha vontade mesmo de um dia trabalhar yoga para o atleta, fazendo um trabalho conjunto com o atleta. E aí fui estudar técnica e exercício físico. E, na verdade, assim, eu tinha que fazer estágio quando estava terminando o meu curso, e eu queria fazer estágio no estúdio de yoga. Eu não pensava muito no lado do fitness, sabe? Eu me imaginava no estúdio de yoga pequeno, tranquilo, ali a fazer uma coisa. Tranquilo. Bem a yoga. Mas não podia. Eu tinha que fazer estágio num lugar de fitness. Ok. E aí fui fazer estágio numa academia que é incrível, que fica no Alto do Jamor, tem uma vista maravilhosa, assim, é uma academia muito grande, muito grande. A gente tem sala no ginásio. Podes dizer o nome, se quiseres, ainda não temos aqui. Podes. Eu dou aula no Calorias de Linda Velha, que fica aqui em cima no Jamor.
Cara, Danger, é um espaço incrível, todo de vidro, o Jamor na sua frente, uma energia maravilhosa, mas é grande, é ginásio grande, entendeu? Tem sala que você dá aula no palco, microfone Ok. e cabem 35 pessoas dentro da sala. Não era isso que eu tinha imaginado, Tinha assim, imaginado uma mas coisinha pequenina, muito pequenininha, um ginásio. acompanhada. Sabe, yoga, um incenso, tal, cristal, era isso. Só que eu treinava no ginásio, eu era aluna do ginásio. E aí conversei com o coordenador, falei, eu tinha interesse em fazer estágio aqui, porque para mim era super prático, né? E Sim, eu treino no Jamor, nas piscinas do Jamor, fazias tudo estudava aqui ali. perto, era tudo aqui perto. E aí fui fazer o meu estágio. Só que o estágio lá, você faz o estágio na sala de exercício, aí você tem, é um projeto de estágio incrível, incrível, realmente é muito incrível. Você passa, tem uma aula de formação em aula de grupo, em que Ok. você se prepara para dar aula de hidroginástica, aula de localizada, aula de IT. Assim, você tem o direito de não querer, porque tem gente que fala, não, eu só quero trabalhar em sala de exercício. Mas eu tinha noção de que eu não queria ser uma professora de IT, mas eu queria aquele desafio. Ok. E tanto que quando eu comecei o estágio, eu avisei o coordenador, eu falei, olha, eu quero participar de toda a formação, mas não conte comigo de subir num palco, botar um microfone e dar uma aula de IT e vamos lá, e 30 Não, segundos de trabalho, 10 de descanso, porque minha onda não é essa. não é essa. Só se for Corta só se para for para ir nadar às 7 da manhã. Isso podem contar comigo. Exato, é verdade. Essa coisa muito agitada não é comigo, sabe, Danja? Aí, como falou na televisão, corta para Giane em cima do palco, microfone, dando aula de IT. E, enfim, passei por todas as fases, dei aula de IT, fui na hidroginástica, fiz tudo. Tudo. E aí, todo o processo de estágio. E aí, quando eu terminei o meu. Antes de terminar o processo de estágio, pintou uma vaga para dar aula de yoga E lá. tu foste E atrás o dessa. coordenador me fez o desafio, falou, Jane, quer testar? Eu ainda era estagiária. Você tem a formação de yoga, você não precisa ter terminado já aqui o programa de estágio, você pode dar aula de yoga. Falei, ok, vamos lá. Tranquilo. Vou topar esse desafio. Terminei o meu estágio, eles me chamaram para ficar trabalhando na academia. O que foi, assim, uma surpresa enorme. E isso eu achei muito bacana Isso foi daqui. muito bom da parte. Foi bom para ti, ou Foi. seja, foi porreiro deles e foi ótimo para ti. Exato, foi incrível, porque assim, isso é uma coisa que da eu até falo. Eu não sei se no Brasil Isso tinha acontecido. isso tinha acontecido. Uma pessoa com 52 anos, na verdade, eu fui contratada já com 53, nem foi 52, Sabes que com 53 anos. quem nos está a ouvir não vai ter noção que tens essa idade de todo. Porque essa energia é que tu estás a ser aqui no cranking aquilo que és lá fora na tua vida normal. E essa energia ninguém diz que tens essa idade. Eu quero chegar a essa idade e estar assim como tu. Vai chegar, amigo, é muita bike, é É muito isso, não pedal na é? vida, é muito pedal na vida. Não, o coordenador lá do ginásio, de aula de grupo, ele falou isso para mim. Ele falou, cara, Jane, você tem uma energia que, assim, é surpreendente, porque eu fiquei assustada quando eles, e fiquei emocionada de quando eles me convidaram para ficar no ginásio, porque realmente, assim, a gente vem de uma cultura de que as pessoas, depois de certa idade, já não têm mais valor profissional nenhum, e ainda mais uma mudança. Primeiro que já é bacana aceitarem uma estagiária de 52 anos. Certo. Já é bacana, né? Isso É. E tinha um outro estagiário de 40 e poucos anos, eles têm isso no Calorias. Isso eu acho que assim, todo mundo tem que saber isso, sabe? Também Que o Calorias. identificas-te também com. Isso também ajuda, não é? Quando nós nos identificamos no sítio onde estamos a trabalhar e sentimos que não somos mais um, mas que fazemos parte daquela Exatamente. família. Você faz parte daquela família, independente da idade ou não. Isso é muito bacana. E Boa, ver o boa. profissional, não ver só a idade. Isso é muito bom. E aí acabei sendo convidada para ficar no ginásio, eu já dava aula de yoga lá, já tinha turma.
E aí agora eu tenho uma aula de pilates, já fiz o estágio na aula de postura localizada, dou aula online, o clube hoje está fechado, né? Então a gente tem um clube online em que a gente grava as aulas e as aulas ficam disponíveis uma semana. Então eu dou aula de yoga e aula de pilates. Então assim, eu dou aula online, dou aula presencial e tipo, realmente super, tem um trabalho super numa academia, sabe? Assim, que é diferente, porque um dia eu até brinquei com o diretor do clube que eu falei, eu saí de uma grande empresa, porque né, trabalhar numa emissora de TV enorme, uma coisa grande, e pensava num estúdio de yoga pequenininho, e acabei entrando para a TV do mundo do fitness. Mas é as mudanças que nós também não contamos com elas e temos que estar preparados para quando nos acontecem. Exatamente. Já, de outra maneira, até podias ter ficado, salvo seja, mas as pessoas às vezes podem não ficar bem porque estão a contar com uma coisa, que era o que falávamos, estamos a contar que o nosso projeto seja por um lado e depois vai dar outro. Neste caso, tu pensavas que ias acabar num estúdio de yoga, uma coisa muito mais cozy, relaxada. Não é que não seja cozy, porque é yoga, tem que ser sempre, o ambiente tem que ser, é diferente, mas acabaste num clube grande a fazer uma coisa que tu gostas e eles gostaram muito daquilo que tu fazes. Não, e é boa, mega, boa, tem boa. microfone, sabe? Malta, quem estiver aí na zona de Lisboa e quiser experimentar as aulas, já sabem, no Calorias de Linda à Velha. É incrível, gente. Fora que o clube é muito bacana, vale visitar, vale conhecer. Agora não, mas daqui a pouco Daqui a pouco sim. Olha, nós estamos quase a chegar ao fim. Que pena. Vamos ter que terminar, ainda não vamos acabar. Então é assim, nós aqui, como tu sabes, eu vou trazer uma pergunta que foi deixada pelo convidado anterior e eu vou-te pedir depois que me des uma pergunta que eu não te fiz e que tu gostasses que eu te tivesse feito. Tá. O convidado anterior perguntou quantas bicicletas é que o convidado seguinte tem. Neste caso, quantas bicicletas é que tu tens? Hoje, aqui em Portugal, tenho uma só, que é a que eu uso para o gravel e para a estrada. Para a estrada. Porque eu vendi as bicicletas. Para vir para cá. Eu vendi para vir para cá, porque não tinha como trazer. Hoje como trazer tudo depois. Não tinha. E chega. Eu também tenho aqui, quem estiver a ver que há uma bicicleta atrás de mim, que é aquela que eu tenho a andar também. Chega-me. Olha, e qual é que é? Hoje eu tenho essa. Qual é que é a pergunta que eu não te fiz e que tu gostavas ou que estavas à espera que eu tivesse feito? Sendo que eu vou passar esta pergunta ao próximo convidado. Tá, deixa eu pensar aqui um segundo. E malta, enquanto a Jean está a pensar, se vocês ouviram o nome dito de 3 ou 4 maneiras diferentes, é porque é mesmo assim. Nós falámos sobre isto já alguma vez e não havia um consenso e muita gente lhe chama de várias maneiras. Não se esqueçam que o Cranking sai todos os domingos às 8 da noite e estamos em todas as plataformas de podcast e podem ver também no YouTube. Subscrevam, guardem. Tem uma pergunta. Força. Que lugar de Portugal eu gostaria de pedalar que eu ainda não pedalei? Ok. Não, mas que lugares de Portugal é que tu não pedalaste, certo? Que lugar de Portugal que eu ainda não pedalei. Estou a escrever, que é para fazer à próxima. Você não me perguntou isso. Sabes que eu, na minha cabeça, já estás cá para aí há 10 anos. Pois é, não, eu estou só há 2 anos. Porque tu já deste voltas aí, já fizeste a Nacional 2, já fizeste aquela volta que eu fiz parecida também no Algarve, mas tu subiste e eu não. Exato, eu desci Lisboa, fiz a Costa Vicentina, fiz sim. O Algarve, Vicentina, o Algarve, subi a Costa Lentejana. Você não fez a volta completa. Eu não subi, não, eu parei, eu fiz Troia Faro e fiquei em Faro. Subi depois já de comboio, fiquei em Faro. Não, eu fiz a volta toda, foram 8 dias, foi incrível. 2 mulheres também. 2 mulheres sozinhas também fizeram 2 mulheres sozinhas. Uma delas é Fuga Rosa, que é a Patrícia também, e que já fez várias travessias aqui em Portugal. E me desafiou, eu falei, topo. Ela falou que eu sou a amiga mais louca que ela tem. Ela falou, se não tiver... o que a Giane fala que não topa? Né? Topei. E tu fazes.
Fomos nós duas, com uma bolsinha micra, pouca coisa. Eu lembro, nós partilhámos muito fomos partilhando umas ideias sobre as viagens. Sobre as viagens, porque foi mais ou menos na mesma época. Eu comecei a fazer e vocês estavam a chegar ao fim, quando eu terminei vocês estavam a subir, foi uma coisa assim. Foi na mesma altura, foi na mesma altura. Foi no fim de setembro. Foi fim de setembro, exatamente. E já estava rolando a pandemia, tanto que a gente de máscara, de tudo, e nós fomos sozinhos, as duas. O meu marido saiu daqui de Lisboa com a gente. Eles fizeram o primeiro dia ele fez o primeiro dia com vocês, não fez? Ele fez o primeiro dia com a gente, ele foi até Porto Covo, e aí dormimos lá, ele subiu de volta e a gente voltou, seguiu. Continuaram. E... cara, fizemos sozinha, pneu furou e troca pneu e tudo incrível, foi demais, assim. Então, por isso parece que eu já estou aqui há muito tempo. Já estás aqui há muito tempo. Olha, está a ser quase uma hora, foi um gosto enorme esta conversa, nós podíamos terminar isto aqui a uma hora. Eu adorei. Eu gostei muito, obrigado por teres aceito o convite, espero que vocês que nos ouvem também tenham gostado deste tempinho que estivemos aqui a falar. Muito obrigado e vamos falando, está bem? Muito obrigada a você, D'Angelo, eu amei e tomara que passe logo tudo isso para a gente... Para voltarmos a andar. Exato. Olha, muito obrigado, um beijo grande, está bem? Tchau. Obrigada a você. Tchau. Beijo, tchau.